Projeto de Lei Ordinária número 5259/2025, iniciativa do prefeito Eduardo Pimentel, estabelece critérios para remuneração de servidores à disposição do Poder Executivo do município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 11.458, de 14 de março de 2025. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara número 11.479, de 14 de abril de 2025. Emenda modificativa 314/2025. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples. Redação para segundo turno. Havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto que acaba de ser lido pode ser analisado nessa sessão. Vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Aprovado. Então, projeto em discussão, projeto que acaba de ser lido. Para discutir, vereador Serginho do Posto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a mesa, vereadoras, presentes, vereadores. Na verdade, ontem foi amplamente discutido, mas com a emenda modificativa é necessário alguns esclarecimentos do projeto. Por sugestão, e ontem a vereadora Laís levantou uma questão em relação à redação do parágrafo 4º, em que ele remetia ao caput do artigo 8º. Entendendo dessa forma, nós acatamos a sugestão e diversos vereadores assinaram, entendendo que ficou explícito esta mudança. Então, o texto do parágrafo 5º, ele ficou da seguinte forma: em qualquer das hipóteses elencadas no incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo anterior, a aplicação do teto remuneratório definido no artigo 4º corresponderá ao somatório das parcelas incorridas pelo município no ressarcimento do órgão de origem pela remuneração do cargo efetivo, do valor da diferença entre a remuneração do órgão de origem e o cargo em comissão, ou acréscimo percentual estabelecido no inciso 3º, esta nova redação. Então, portanto, é só um esclarecimento. Os vereadores, diversos vereadores assinaram essa emenda. Acredito que o projeto ontem debatido já ficou muito claro a intenção desse projeto. Também é importante desmentir uma fala ontem por parte de uma líder sindical, dizendo que os secretários receberiam uns valores onde ampliariam seus salários. Não é isso que o projeto que nós estamos aprovando no segundo turno diz. Apenas aos servidores em sessão, ou seja, por meio de convênio à disposição do município, que optarão ou não. Essa aqui é uma opção para que ele possa se encaixar no primeiro, segundo e terceiro inciso da lei, para que ele queira adequar ao seu rendimento. Então, nesse caso, é importante esse esclarecimento. Não são todos os secretários que terão esta condição, porque os secretários são alguns representantes que vieram de governos, tanto do Estado ou da União, que estarão se enquadrando a esta lei. E por opção também em que ele opte pela essa remuneração. Então, portanto, existe o limite, existe o teto e existe a verdade. A verdade é o que está posta nesse projeto de lei, deixando claro e pedindo mais uma vez o voto favorável dos vereadores, assim entendendo a aprovação desse projeto de segundo turno. Vereador, então fica aqui essa observação. Temos pedido a parte da vereadora Laís Leão. Eu já concedo a parte, vereadora. Vereadora Laís. Obrigada, vereador. Agradeço a parte e agradeço também a mobilização dos demais vereadores para acatar, trazer aqui e assinarem, principalmente, a emenda modificativa que a gente vai votar posteriormente, conforme o vereador Serginho comentou. Ela é uma emenda que garante, que faz uma pequena alteração no texto, mas que garante que seja mais claro na legislação que o teto dos salários deverá ser respeitado, e fica muito claro também para a população curitibana
de que a gente não estaria com este projeto de lei liberando super salários para secretários em Curitiba. Então, só gostaria de agradecer aos demais vereadores que assinaram também a emenda e já aproveito o momento da discussão e do à parte para pedir que votem favorável à emenda para a gente fazer esse ajuste e garantir maior segurança jurídica ao texto. Obrigada. Eu que agradeço, vereadora, aos demais vereadores que assinaram também essa emenda. Os quadros à disposição do município são quadros que têm responsabilidade, competência para assumir essas pastas e devendo a opção ficar a cargo agora, a lei estando adequada ao que diz, e até mesmo por meio de jurisprudência do Tribunal de Contas e também as leis estaduais e federal, em que agora Curitiba atualiza a nossa lei de 2006. Então, portanto, ficam essas observações. Eu acho que eu não tenho mais a parte. Perfeito. Então, peço aos vereadores voto favorável a esse projeto em segundo turno. Era isso. Devolvo a palavra, senhor presidente. Então, não vendo mais vereadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Em votação, consulta se algum vereador deseja encaminhar o projeto, ressalvada a emenda. Não havendo vereadores inscritos para encaminhar, vamos para a votação. Peço que os vereadores registrem o voto no sistema. 20 votos sim, 27 votos sim, 3 não. Está aprovado o projeto. A justificativa de voto, inscrita a vereadora Wanda de Assis. Obrigada. Me inscrevi para justificar meu voto e falar para o vereador líder do governo, que é o Serginho do Posto, dizer que ontem votei por abstenção e hoje votei favorável depois da emenda da vereadora Laís Leão, e dizer que o voto favorável é porque não vejo problema na proposta, mas vejo um grande problema na metodologia e nas escolhas do prefeito. Acho que priorizar, discutir remuneração de servidores e de cargos comissionados de alto valor, como é o caso dessa proposta, não é mais importante do que priorizar os servidores públicos, o conjunto dos servidores públicos que são os verdadeiros que servem ao município, são a maioria. Então, quando o prefeito faz a escolha por regulamentar a forma de pagar os cargos comissionados em detrimento de discutir com o conjunto dos servidores públicos, é uma escolha, ao meu ver, equivocada. Porque ontem os representantes da Guarda Municipal estavam aqui, presidente, para dizer que sequer o departamento, a Secretaria de RH, aceitou conversar com eles sobre os salários da categoria de guardas municipais. Imagino que também não conversou com as demais categorias. Então, é necessário que o prefeito receba as categorias dos servidores públicos e converse sobre o ajustamento e a valorização dos servidores públicos. Isso sim é mais urgente para Curitiba, mas não era ilegal o projeto, ficou dentro do teto constitucional, votei favorável, mas peço que a Prefeitura se atente e priorize atender as categorias de servidores públicos que precisam ser valorizadas em nossa cidade. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Wanda de Assis. Temos vereadora inscrita para a justificativa, mas antes precisamos votar a emenda que acabou faltando. Então, vamos votar a emenda modificativa 314-0002-2025. Peço que os vereadores registrem seu voto no sistema. 26 votos sim, 3 votos não. Está aprovada a emenda modificativa. Continuando a justificativa, agora a vereadora Camila Gondas, inscrita. Muito obrigada novamente, vereadora. Apenas pontuando o meu voto favorável a respeito dessa proposição advinda do prefeito, principalmente após as emendas, que corrigiram algumas imperfeições que o projeto possuía, e pedindo a palavra também na justificativa para ressaltar o posicionamento aqui, exarado pela excelentíssima vereadora Wanda de Assis, porque a gente realmente está preocupado com a questão dos servidores públicos no geral aqui na Casa de Leis, e não somente com determinados outros servidores. Então, pedi também encarecidamente que o senhor prefeito tenha um certo olhar muito específico para as demandas
dos servidores públicos municipais também, e principalmente daqueles que requerem, muitas vezes, reuniões com o prefeito, com demais órgãos da prefeitura e secretarias, para que sejam atendidos de maneira qualificada e que para que a gente consiga, de fato, trazer a valorização do servidor público para dentro dessa Casa de Leis, não apenas de uma ala, mas de todos os servidores que compõem a nossa prefeitura. Muito obrigada, Noriceto. Aprovamos o projeto e principalmente as emendas que foram apresentadas a ele. Muito obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito para a justificativa, vereador Serginho do Posto. Quero agradecer os votos favoráveis, também os vereadores que votaram contrário, entendendo o seu posicionamento, mas é importante frisar aqui que há um interesse muito grande do prefeito Eduardo Pimentel em cumprir o que foi estabelecido no seu plano de governo, em atender ao funcionalismo público de uma forma geral. Então, não houve em nenhum momento uma recusa de não atender. No momento certo em que a mesa e a rodada de negociações forem apresentados, os secretários destas pastas irão atender aos servidores, aos seus representantes, no momento oportuno. Então, assim, em momento algum, prefeito, eu quero salientar que, em momento algum, o prefeito deixou de atender esses pleitos, porque a fase rodadas de negociações em relação ao dissídio ainda não iniciaram. Então, nós estamos numa fase de início de mandato. O prefeito tem o seu compromisso, já estabelecido no plano de governo, e dentro desses 4 anos ele poderá, e assim tem se esforçado para colocar em prática e atender a essas demandas e os pleitos. Então, seria só esse esclarecimento levantado pelas vereadoras, mas deixando claro a forma que o secretariado do senhor prefeito tem atendido a essas categorias. Eram isso, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado.